Se não estivesse abrindo a Bíblia no capítulo de João, o livro de João, no capítulo 17. Interessante que, a gente, a apóstola, quando começou o culto, o Leda, a apóstola, a pastora na oração, falou-se muito do engano, da confusão, de tudo aquilo que Satanás tem feito para que nós venhamos a nos desviar da fé, desviar do caminho, da palavra, da verdade. E uma das palavras mais ditas aqui na igreja ultimamente é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente percebe que Jesus já tinha essa preocupação desde o início, quando Jesus estava deixando os seus discípulos para subir aos céus, na sua oração, na sua intercessão, foi uma das coisas que ele pediu. No capítulo 17, no versículo 15, ele diz uma coisa interessante, que eu queria começar com esse versículo. Que diz assim, não oro para que tire-os do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-o pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então já existia uma preocupação de Jesus com todos nós, com a igreja, porque haveria um tempo, haveria uma demanda de mentiras, de falsos ensinos, de doutrinas, de demônios que fariam com que a igreja, trabalhariam no coração da igreja para que a igreja se desviasse do propósito de Deus, do plano original de Deus. Amém? E Jesus, ele tinha essa preocupação já desde o início. Quando ele vai, como eu falei, quando ele vai na sua oração, na sua intercessão pelos discípulos, o que ele diz? Eu não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-o pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Podemos assentar. E ele diz, quando Jesus diz isso, santifica-o na verdade, a gente sabe que a palavra santificação fala de separação. Nós estamos separados da verdade, separados na verdade. Por quê? Se ele fala de separação, se ele fala da santificação na verdade, é porque vai existir mentira. Vão existir coisas que vão entrar no meio da nossa convivência, da nossa caminhada, para nos desviar da glória de Deus, para nos desviar do caminho de Deus. E essa preocupação tinha. Hoje nós estamos vivendo uma era, se a gente for colocar uma era, como a apóstola falou aqui, para a gente ter atenção no que a gente recebe. Não dar ênfase a tudo que nós recebemos. Por quê? Porque existe muita mentira. Existem muitas falsas notícias. Para quê? Para confundir. Hoje a tecnologia tem trabalhado, infelizmente, de um lado também negativo. Muitos são desviados da fé, muitas notícias que a gente recebe são fake, não são reais. E hoje nós estamos vivendo uma era dos espetáculos, a era espetaculosa. Hoje as pessoas vão em qualquer lugar, tiram fotos, fazem fotos bonitas, mas a gente sabe que aquilo ali nem sempre reflete uma realidade. Às vezes é um casal que está destruído, às vezes é uma família que está em ruínas, às vezes é um irmão que está completamente fora da palavra de Deus, mas aquela foto ele coloca como se estivesse fazendo algo de bom para Deus, ou que aquilo reflete a situação dele naquele momento. E hoje nós estamos vivendo isso, muitos espetáculos, muitos fake news, muitas fantasias, muitas fábulas, e é sobre isso que Deus colocou no meu coração, que eu queria estar falando com a igreja. Aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, eu queria dividir isso com a igreja, que eu tenho certeza que não é palavra do José Carlos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. O próprio apóstolo Jesus levantou um apóstolo para justamente exortar boa parte das cartas que ele escreveu, o povo exortando contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Timóteo, no capítulo 1. O apóstolo ele vai advertir, vai orientar Timóteo, para ter um cuidado justamente com os falsos ensinos. Porque ele sabia que a salvação, a libertação, a cura, vem pela palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem. Em muitos momentos da vida, na Bíblia,
Houve ataques. O apóstolo leu no livro de Gênesis, né? A gente viu no livro de Gênesis, o capítulo 11. Já um engano, já um trabalhar de Satanás para enganar o povo. Então a gente percebe que é desde lá da criação. Satanás vem trabalhando para quê? Para nos desviar da verdade, porque ele sabe que a verdade nos libertará. E ele quer o povo preso, mas Jesus quer um povo livre. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Aí diz assim a palavra, a partir do versículo 3. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestre da lei, quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justo, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho de Deus bendito. Amém? Então, até aqui. Então, o apóstolo, a primeira recomendação que ele faz a Timóteo é exatamente essa, para ele tomar cuidado com os falsos mestres, para ele não exortar todos aqueles que estão falando mentiras, estão deturpando a palavra de Deus. E uma das coisas interessantes que ele fala, para que ele não se prenda a fábulas, a genealogias intermináveis. O que a gente entende com isso? Né? Hoje a gente tem vivido um evangelho de muitas fantasias, né? Um evangelho de coisas que Deus não prometeu, né? De visões de homens, de sonhos de homem, não sonhos de Deus. Quem esteve aqui na quarta-feira, a Irani falou sobre o propósito de Deus, né? Focou a pregação no propósito de Deus. Qual é o propósito? A oração foi para que nós descobríssemos qual era o nosso propósito. Qual é o propósito por eu estar na igreja? Qual é o propósito por estar servindo a Jesus? Qual é o propósito por eu estar na casa de Deus, por eu estar no Evangelho? E uma coisa que é interessante naquele dia é que depois, apóstolo, a senhora pegou a palavra e a senhora disse uma coisa, assim, a verdade. A evangelização, né, quando a gente vai evangelizar, nós temos hábito, e é uma verdade, Jesus te ama, e ama, né, é fato. Mas talvez essa palavra tenha que ser dita num outro momento, né? Mas naquele momento a gente precisa dizer, impactar e dizer a verdade como ela realmente é. Só Jesus é o passaporte para o céu. Se não tiver Jesus, não vai para o céu. E nós estamos vivendo hoje um evangelho que essa palavra tem sido esquecida. Hoje a gente tem visto pregações de vários tipos, de várias revelações de homens, né? Se diz de Deus, não estou aqui julgando, mas que não levam a edificação da igreja. Hoje a gente tem visto, né, pessoas dentro da igreja enfraquecidas, pessoas desanimadas, pessoas, hoje, por exemplo, a igreja muito vazia, né? O que é isso? É a falta do propósito, a falta da revelação do propósito, de quem realmente é esse evangelho. E o apóstolo Paulo estava justamente exortando ao povo, através de Timóteo, exatamente isso, para que o povo não se perdesse tempo a fábulas de genealogias intermináveis, que só produzem contendas, divisões que não edificam ninguém. E a gente vê muito conhecimento, pessoas com muitos conhecimentos, mas com pouca unção. E a gente não vê vida transformada. A gente vê a igreja sem transformação. A gente vê pessoas entrando e saindo da igreja da mesma forma. E o que Deus tem falado no meu coração? É a verdade do Evangelho. O Evangelho que cura, que salva, que liberta.
o evangelho que restaura, é o evangelho de Cristo. E Paulo vai dizendo isso mais lá na frente. É o evangelho que ele recebeu de Cristo, que seja bendito eternamente, amém. E aí ele vai dar continuidade. E diz assim o versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categórica. O que Deus está falando aqui? Né, para mim e para você. Jesus falou lá em Mateus, o que Jesus falou? Olha, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E hoje a gente viu aqui os novos louvores, né? Derruba a muralha, destrói as mentiras para nos encontrar. Né? Um amor tão grande, né? Um amor, um infinito amor. Então destrói, porque se destrói as muralhas, destrói as mentiras, por quê? Porque é preciso destruir muralhas dentro de nós. É preciso destruir as mentiras que o próprio mundo, que a própria sistema do mundo tenta nos colocar. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, o que ele diz? Que para não nos conformarmos com isso, não aceitarmos o sistema desse mundo, mas para renovar a nossa mente, para estarmos renovando a nossa mente para que nós venhamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então já havia uma preocupação de Deus lá no início. Já havia e a continuidade de Jesus, porque Jesus veio fazer aquilo que Deus mandou, né? Cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus. E ele traz a Jesus, na oração, Jesus súplica por nós, para que sejamos santificados na verdade e separados da verdade, porque existem mentiras. E muitas das vezes, né, a igreja, infelizmente, a gente diz isso com tristeza, mas isso está dentro da igreja. Essa confusão está dentro da igreja. A confusão do propósito. Muitas vezes hoje nós temos visto igrejas falando de riquezas, falando de bens materiais, mas Deus não está preocupado com as coisas, Deus está preocupado com as pessoas. Deus não está preocupado com o carro, com a casa que nós temos. Deus está preocupado com o que nós somos, para onde nós estamos indo. Amém? E aí ele dá continuidade, né? Querendo ser mestre da lei, né? Vou repetir o 7. Quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. A gente vê homens com muito conhecimento, né? Homens, mulheres com muito conhecimento, né? Achando que tem muito conhecimento, confiando no seu próprio entendimento, mas quando na verdade não diz nada, não realizam nada. São apenas pregações bonitas, poemas bonitos, mas na verdade não transformam, não mudam a vida de ninguém. Amém? E aí ele diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que supõe a sã doutrina. E esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Amém. Amém? Então o que Deus pode estar falando? A lei é boa, mas quando ela é aplicada justamente, adequadamente. E muitas das vezes, né, nós somos ensinados, o apóstolo naquela época, né, o povo estava sendo ensinado que era mais importante a lei do que o evangelho. Quando, na verdade, a lei, nós precisamos da lei. A lei precisa para nos dar regras, nós precisamos de regras, precisamos de marcos, até para não nos perdermos. Mas a lei é boa quando ela é aplicada adequadamente. E naquele tempo o povo estava sendo induzido que a lei era mais importante do que o evangelho. Já havia uns ensinos de que as coisas são mais importantes do que o sacrifício de Jesus. Amém? Mas o apóstolo Paulo estava exortando a Timóteo, para aquele povo lá em Éfeso, dizendo exatamente isso, que o evangelho de Jesus é muito maior do que qualquer lei. O evangelho de Jesus ele é muito mais poderoso do que qualquer lei. A lei é importante sim,
mas quem nos salva, nós somos salvos pela graça de Deus. É pelo que Deus fez. Amém? E ele fala também, e o que ele diz aqui? A todos que se opõem à sã doutrina. Qual é a sã doutrina? É a doutrina saudável, quando ele diz que é do Evangelho. Então, a verdade é a palavra de Deus. E às vezes a gente contesta tanto essa palavra, a gente briga tanto com essa palavra, e a gente quer se adaptar a coisa dessa palavra, maneira de viver essa palavra. Quando, na verdade, a doutrina é de Cristo, a palavra é de Deus, e a obediência é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não se contesta, a gente obedece. Isso é difícil? É difícil. Né? Nós brigamos tanto com nós mesmos, mas nós precisamos entender, né? Como ele falou na quarta-feira aqui, eu estou trazendo porque foi uma coisa que falou no meu coração. Qual o propósito? O que eu quero? O que eu preciso? O porquê que eu estou aqui? Eu estou aqui apenas para cumprir um ritual, de vir a uma liturgia, de vir à igreja aos domingos e às quarta-feiras, e depois voltar para casa com a minha Bíblia e colocar ela em casa, e de vez em quando abri-la em casa, fazer minhas orações. Eu quero dizer para você e para mim nessa manhã, que não é só isso. O Evangelho de Cristo, ele é maior do que tudo isso. Como ele diz aqui, no versículo 5, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. O que é que Deus está falando? De uma sinceridade, de um coração puro, de uma fidelidade com Deus. E quando Deus fala de amor, quando ele fala do amor de Deus, ele fala de um amor fora da igreja. Não um amor pelas minhas coisas, um amor pela minha casa, um amor pela minha família apenas. Mas ele fala de um amor de Cristo. O amor que cobre a multidão de pecados. Um amor pelo meu vizinho, um amor pela minha família, pelos meus amigos, um amor por aqueles que não são meus amigos. Amém? O apóstolo Paulo também, no livro de Gálatas, ele começa a sua pregação exortando os Gálatas exatamente o quê? Não precisamos abrir. Ele diz o quê? Que ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, é anátema, é maldito. Por que a preocupação dele com isso? Porque ia existir, Deus sabia que Satanás iria tentar enganar a igreja. E infelizmente muitos na igreja ele está enganado. A Bíblia nos diz que os falsos mestres viriam e enganariam muitos, se possível até os escolhidos. Não é verdade? E muitas das vezes a gente está na igreja. Estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós estamos caminhando para o engano. E hoje Deus quer nos exortar, através dessa palavra do apóstolo Paulo, de que mesmo que venha um anjo do céu, que pregue um outro evangelho que não seja de Cristo, não aceite, porque é anátema. O evangelho é de Jesus, a palavra é de Jesus. E esse evangelho é um evangelho sacrificial, é um evangelho de renúncia. Há algum tempo, eu tenho observado, né, que, por exemplo, nós não temos visitante na igreja. Não temos visto visitante na igreja. Cadê as crianças da igreja, né? Cadê as crianças da igreja? Isso falou muito ao meu coração nesses dias, até mesmo por conta dessas palavras que Deus estava colocando no meu coração. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, me expressar aquilo que Deus tem colocado, mas o que eu quero dizer nesta manhã é falar desse amor, falar do amor de Cristo, falar do amor da igreja, o amor que já foi derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, que está aí e está aqui, mas esse amor precisa ser praticado. O amor é uma atitude, o amor precisa ser representado de alguma forma. E a pergunta que eu faço a mim e vou transmitir para a igreja: cadê o amor da igreja? Cadê o meu amor? Cadê as crianças? Cadê a célula? Cadê, entende? Os visitantes, nossos amigos? A igreja não convida mais. A igreja não tem mais desejo de chamar, de procurar as pessoas. Isso tem incomodado muito, porque
Não adianta fazer evangelho, não adianta estarmos orando por uma nação, estarmos orando, né, pelo nosso próximo, se nós não agirmos. Se a igreja também não se levantar, se a igreja também não mudar a sua rotina, pagar um preço para que essas pessoas também estejam aqui. Amém? Poxa, nós temos uma cela de criança, temos uma cela de adolescente. Entende? Precisamos ir atrás desses adolescentes, precisamos passar semanas procurando esses adolescentes. Porque não adianta manter a célula lá e não ter ninguém na igreja. Não adianta passar a semana toda na quinta-feira falar com eles e depois não falar com eles. E cadê os nossos visitantes? Cadê os nossos amigos? Cadê as pessoas, né, na igreja? O que está acontecendo? Por quê? É as pessoas que não precisam de Jesus? Não é isso. A gente sabe que precisa. Mas é nós, a igreja que está acomodada. A igreja que de alguma forma se acomoda. E bateu muito isso forte no meu coração. Cadê os meus visitantes? Cadê as pessoas que eu sempre gostei sempre de batalhar para estar na igreja? Cadê o meu tempo com as pessoas para falar do amor de Deus? Isso tem sido esquecido. E Jesus fala, e Deus está falando aqui de um amor, de uma fé não fingida, de um amor. A pregação de Paulo a Timóteo, a exortação era exatamente para que o objetivo era o amor de uma fé não fingida, de uma consciência pura. E o evangelho que ele está falando, que por Cristo foi dado a ele, é esse evangelho, o qual ele mesmo dá o testemunho, que foi ele próprio é o maior testemunho. Ele é que foi transformado, ele é que a vida dele foi transformada, ele foi alcançado pela graça de Deus. E ele deseja alcançar a outros. E é sobre isso que Deus tem falado no meu coração. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa amar as pessoas, realmente de verdade. Sabe? A gente precisa ser honesto com nós mesmos e reconhecer, se eu não tenho, e trazer para nós, exortar cada um de nós, examinar a nossa consciência como igreja, cada um pessoal, porque eu estou falando isso, mas primeiro eu fiz isso. Primeiro começa em mim. Que tipo de evangelho eu estou servindo? É o evangelho de Cristo que eu estou servindo? É esse evangelho que eu desejo servir? E é esse que eu estou servindo? Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Realmente é isso que eu estou cumprindo, eu estou agradando o teu coração? Porque meu irmão e minha irmã, Deus falou muito forte no meu coração. Não é indo à igreja que eu agrado a Deus. Eu agrado a Deus indo à igreja, sim. Mas eu não só agrado a Deus indo à igreja. Eu agrado a Deus quando eu cuido das coisas de Deus. Quando eu cuido da casa de Deus. Quando eu me preocupo com as coisas que são de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se nós temos 4 crianças, 5 ou 6 crianças na célula, se eu não me engano. 7 meninas? 6. Nos garotos, os meninos lá devem ter uns 4, né, Ronaldo? Uns 4, 9, 10 crianças. Nós temos algumas pessoas que estão enfermas na igreja, né? Temos o Jorge aí com a gente. Se a gente não tem tempo para cuidar de 9 pessoas, de 10 pessoas, a gente precisa rever isso. A gente precisa pensar que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Se a gente não encontra na nossa agenda tempo para visitar o irmão Jorge, pelo menos uma vez, 2 vezes no mês, alguma coisa está errada. A gente precisa rever que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Ele precisa de coisas, como todo mundo, um ser humano, ele precisa principalmente de companhia, principalmente de pessoas para ajudá-lo. Deus está trabalhando, Deus está ajudando, a igreja está ajudando. Mas isso pesou no meu coração. Se eu não encontro tempo para ir no meio da semana, para ir na casa dos meninos, para convidar eles, para trazer eles para a igreja, para firmar um compromisso com eles, eu preciso rever isso. A gente precisa rever essas coisas. Se eu não encontro tempo na minha agenda, pelo menos um tempinho, uma vez por semana, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, eu não sei, mas de acordo com a atividade de cada um, a gente precisa rever isso. Se eu passo uma semana e não conseguir falar
o amor de Deus com ninguém, eu preciso rever isso. Se o meu vizinho está se afogando nas drogas, ou o meu amigo está com o casamento destruído, e eu apenas digo que casamento é assim mesmo, eu preciso rever isso. Porque o apóstolo Paulo está falando do Evangelho de Cristo. E esse é o Evangelho de Cristo. Se eu não encontro tempo para estar 2 vezes por semana na igreja, eu preciso rever isso. Eu preciso pensar que tipo de evangelho eu estou servindo. Que tipo de crente eu estou me tornando. Que caminho que eu estou tomando. E os falsos mestres, os falsos ensinos, nos faz isso. Aqueles homens que falam do que não entendem e afirmam o que não sabem nem o que estão falando, confiam no seu próprio entendimento, no seu próprio intelecto, nos livros, nos estudos, na sua personalidade, na sua natureza, e ele acha que é do meu jeito. A sã doutrina ela é mudável. Isso é adaptável. Eu posso fazer de um jeito, eu posso servir a Deus desse jeito, eu posso fazer daquele jeito, mas na verdade nós precisamos entender que a verdade é a verdade e o Evangelho é o Evangelho de Cristo. E Jesus quando ele fala lá em Mateus 15, o que ele diz? Acautelai-vos por causa dos fermentos dos fariseus. O que os discípulos não entendiam? Achavam que ele estava falando do pão que eles não haviam trazido. Mas ele está falando justamente isso, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. Por quê? Se existe a verdadeira, existe a falsa. Isso o que as falsas doutrinas dizem? O que a gente tem visto dentro da igreja? O nada a ver, a genealogia, as fantasias, entrou dentro da igreja. Hoje, tatuagem, os crentes já acham que não tem nada a ver. Não é verdade? Tatuagem é uma coisa que não. Fazer uma tatuagem pequena não tem nada a ver, porque ela é pequena. Né? E outras coisas mais. Né? Já não tem mais nada a ver. Então são as genealogias, as fantasias. Hoje a gente está vivendo, como eu falei no início, muito espetáculo. Que foi bom, que foi isso, que foi aquilo, que foi tremendo. Precisamos rever se foi tremendo realmente. Se o resultado, cadê o resultado desse tremendo? Cadê os frutos disso? Nós precisamos rever isso. E ver o que está errado e voltar. Porque nós estamos iniciando um ano de 2019, tivemos um ano de 2018 abençoado, mas mas é um momento também de uma reflexão, porque como igreja, nós temos um papel fundamental. Como a Bíblia fala, nós não somos diferentes, nós não somos melhores, mas nós temos que ser diferentes. Melhor nós não somos iguais a qualquer um, somos pecadores como qualquer um outro, mas nós precisamos ser diferentes. Então nós precisamos rever esse conceito de que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Porque, como eu disse, se você não encontra tempo em 365 dias para participar de um congresso na sua igreja de 3 dias, alguma coisa está errada. Eu sei que algumas coisas acontecem, os imprevistos acontecem, mas alguma coisa está errada. O que é que nós estamos priorizando? O que é que nós estamos fazendo? E o apóstolo Paulo lá em Romanos, vamos abrir? Romanos 1. Deixa eu ver o versículo aqui. Vamos ler a partir do 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina,
tem sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando a si mesmo, como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como a de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Então, o que ele diz aqui no versículo 14? No 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que tem acontecido? Sabe, até mesmo como igreja, nós estamos dando mais importância às coisas do que propriamente a Deus. Aqui estamos olhando mais para o que foi criado por Ele do que propriamente por Criador. Estamos acreditando mais no que foi criado por Deus do que propriamente no Criador. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que mudaram a glória de Deus em verdade, em mentira. Deturpando, ou seja, a palavra de Deus. Trazendo um evangelho totalmente distorcido. Mas por que disso? Por conta do inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra o sangue nem carne. A apóstola falou aqui, todos nós temos orado aqui, o que está acontecendo no Ceará? O que está acontecendo no mundo? Né? O que tem? Isso tudo é artimanha de quem? É artimanha do inimigo. Essa matança, essa coisa toda que tem havido na nossa nação, isso é coisa de Satanás. Isso é artimanha de Satanás. E ele sabe que a igreja, Deus edificou uma igreja onde as portas do inferno não vão prevalecer. E ele sabe disso. Mas enquanto ele criar confusão, enquanto ele gerar divisões, enquanto ele puder semear discórdia e até mesmo desânimo, desviado do caminho, ele vai retardar isso. Mas isso vai acontecer, porque quando Deus falou, vai acontecer. A palavra de Deus, ela é fiel. E se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. A gente pode passar para lá, para cá, mas Deus vai cumprir aquilo que ele falou. E ele diz assim, ó, no versículo 23, diz: trocaram a glória de Deus imortal por imagem, confeccionada conforme semelhança do ser humano mortal, bem como pássaro, quadrúpedes e répteis. Quem esteve aqui no congresso, né, no seminário, sobre o nome de Yahvé, a gente viu o quanto a gente, pelo menos eu, o quanto eu também estava enganado com algumas coisas. O quanto alguma coisa estava encoberta nos meus olhos. O quanto eu também precisava conhecer. O quanto eu sabia, me fez ver que eu precisava conhecer a verdade, buscar mais a verdade. E aqui nesse versículo eu entendo que trocar a glória de Deus. Quantas vezes a gente trocou a glória de Deus inconscientemente? Falando de Deus, e a gente não sabe que Deus a gente falava, né? Quantas das vezes a gente falava, meu Deus, o Deus, mas qual era o meu Deus, qual era o Deus que eu estava me referindo? E a apóstola, com aquele todo ensinamento rico que nos trouxe para nós, nos fez ver, né, que realmente esse versículo é uma verdade. E muita gente está enganada, porque estão trocando a glória de Deus. Muita gente está enganada porque vivendo um evangelho que não é de Deus. Um evangelho que não é de Cristo, um evangelho que não é de homem. Homens que falam aquilo que não sabem o que estão falando. E o que está acontecendo hoje? Hoje, as pregações hoje têm falado sobre o quê? Sobre riquezas, sobre bens materiais. Você não vê mais testemunhos. Os testemunhos que as pessoas gostam de botar para serem mostrados, quais são os testemunhos? Fulano pegou uma empresa pequena,
e transformou ela em enorme, né, monstruosa, e fez ela prosperar. Fulano tinha um carro que andava empurrado, porra, agora está com um X35. Esses são os testemunhos. Mas cadê os testemunhos de que fulano foi alcançado, foi canal de bênção para a vida do irmão que estava para se suicidar, do casamento que foi destruído? Cadê o testemunho das pessoas dizendo que foi alcançado pela glória de Deus por causa de mim e de você? Cadê esses testemunhos? Onde está o testemunho do poder de Deus? Bênção de Deus, Deus é abençoador, Deus dá. Deus ele nos dá, mas ele nos dá para que nós também abençoemos as outras pessoas. O meu carro é para as outras pessoas, é para abençoar também. O dinheiro que eu recebo também é para abençoar outras pessoas. Tudo que nós recebemos, Deus abençoa para que nós abençoamos. É a graça multiplicando, né? A graça multiplicando, a abundante graça. E a gente precisa entender qual é o evangelho que nós estamos servindo. Qual é o evangelho? Amém? Cadê isso? Então isso incomoda. E isso incomoda o Espírito, isso incomoda a Deus, porque Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Não vamos, quando nós chegarmos diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele não vai perguntar qual era a marca do seu carro, qual era a casa que você tinha. Não é isso que Deus vai perguntar. Eu vou dizer para Ele, Senhor, o Senhor me abençoou, eu trabalhei, consegui prosperar, poxa, vivi bem naquela terra. Deus certamente vai dizer para mim, sim, eu fiz tudo isso. Agora, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com os talentos? O que você fez? Você enterrou? Guardou só para você? Então a gente precisa rever isso. Vamos abrir lá em Lucas 10. Livro de Lucas. Tenho uma dificuldade aqui, que essa Bíblia é nova, eu ganhei da minha pastora, aí eu tenho dificuldade ainda de manusear, viu? Estou aprendendo ainda. Jesus aqui vai contar uma parábola. Do bom samaritano, né? Uma palavra bastante conhecida, mas que traz muito, né, o propósito de Deus. Realmente o propósito de Deus para a sua igreja. Versículo 20, Lucas 10, 25. Diz assim a palavra. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E a resposta disse Jesus. Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de salteadores. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava. E o homem
E quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que porventura vieram. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? O que Deus está nos ensinando, né, com essa parábola bastante conhecida? Deus está falando de um levita, de um sacerdote e de um samaritano, de homens que vivem dentro da igreja, homens responsáveis por levar o pecado do povo, né, por interceder pelo povo, que estavam dentro da igreja. E um samaritano que era totalmente desprezado, um homem, né, era discriminado pelos judeus, pela guerra que existia, né, pelos preconceitos. Mas aí o que acontece? Jesus faz a pergunta, aquele homem faz a pergunta a Jesus, o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E a gente percebe que Jesus, quando responde para ele, amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele faz a pergunta, um doutor da lei, qual é o meu próximo? Qual era o meu próximo? Isso significa o quê? Que aquele homem, apesar de conhecimento, não entendia, ainda não tinha entendido a mensagem do Evangelho. Ainda não tem entendido aquilo que Jesus veio trazer. Ainda não tem entendido o que representava o amor de Deus, o sacrifício de Jesus. Ele ainda não tem entendido o plano original de Deus. E era um homem que conhecia a lei. A Bíblia fala que ele era um perito da lei. A minha Bíblia fala que perito, ou seja, uma pessoa era especialista naquilo. Uma pessoa que conhecia a lei, mas não conhecia o Evangelho. E aí a gente vê que aí vem o sacerdote, que também a gente crê que conhece a Escritura. Conhecia as Escrituras, mas não entendia. Conhecia, mas não entendia. E aí também vem o levita, que a gente sabe que conhecia as Escrituras, né? Ou pelo menos deveria conhecer. Que vivia no templo, auxiliava o sacerdote e não fez o que tinha que ser feito. Passou de largo. E aí vem um samaritano, né, que até então talvez não vivia na igreja. Vivia na sua aldeia, né, nas aldeias de samaritanos. Mas o que a Bíblia diz? Que esse homem teve compaixão. Ele teve amor pelo próximo. Ele olhou a necessidade do outro. Ele viu o que o outro precisava. E o que Deus quer trazer para mim e para você nesta manhã? A pergunta: qual o meu próximo? Qual o seu próximo? Que evangelho nós estamos vivendo? Que evangelho nós estamos seguindo? Nós estamos buscando? A gente sabe, nós sabemos que o maior, o apóstolo Paulo diz que, né, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que mesmo que ele entregasse toda a sua fortuna para os pobres, entregasse o seu corpo para ser queimado, se ele não tivesse amor, nada disso teria proveito nenhum. Então, como a gente tem visto vindo para a igreja? A falta de gente na igreja hoje, discípulo membro, me perdoa, mas é falta de amor. É a falta do entendimento do amor de Cristo. Porque igreja não salva ninguém, né? Tem até um texto desse correndo aí no Face. Igreja não salva ninguém. Mas nós temos aquele que tem o reconhecimento, que tem o entendimento, vai à igreja para louvar aquele que o salvou. Amém? Então o que é isso? É falta do entendimento, é falta de uma revelação do realmente o Evangelho. E vai deixando para lá, e vai deixando para lá, e vai deixando para lá, e vai deixando para lá. Eu vou de noite, eu vou amanhã, eu vou quarta, eu não vou domingo, e vai se adaptando, quando na verdade a gente sabe que não é assim. Então hoje, a gente já está terminando, diante dessa palavra, diante de tudo que tem acontecido para nós como igreja, diante de tudo que nós temos vivido, aprendido como igreja, porque Deus tem nos ensinado, Deus tem nos exortado porque Ele nos ama.
A gente precisa entender qual o evangelho, se perguntar qual é o evangelho que eu estou vivendo. Que tipo de evangelho eu estou vivendo? Meu irmão, sair de casa todo dia e vir para a igreja é uma bênção, é maravilhoso, eu sempre digo isso. Mas me incomoda, o que me incomoda é não ver gente nova na igreja. Isso me incomoda. Não que não que, como a pastora falou, que a igreja é cheia, não é isso. Mas a igreja cheia significa que nós estamos entendendo a palavra. A igreja cheia significa que nós estamos vivendo a palavra. A Rita fala uma coisa, né, Rita? Que eu guardei, viu? Que Deus, que o diabo, ele não tem medo de quem conhece a palavra. Não tem medo. Ele tem medo de quem vive a palavra. De quem vive a palavra é que ele tem medo. E a Bíblia, nessa parábola, diz o que Jesus estava falando. Quem é o teu próximo? E qual foi o destaque dessa parábola? Foi o levita? Foi o sacerdote? Quem Jesus destacou aqui? Foi o samaritano. Então, meu amado, meu irmão, eu sei que é importante nós estarmos na igreja. É super importante. É importante a gente estar em comunhão. Mas a gente precisa ter um propósito. A gente precisa entender que Jesus veio para salvar e buscar o que havia perdido. Que Ele conta comigo e com você para poder fazer a obra dele aqui nessa terra. Eu falei com o Jorge ontem, Jesus não vai se materializar aqui, Jorge, e dizer para você o que você tem que fazer. Jesus não vai. Se expõe a palavra. Mas Ele vai usar o irmão que vai visitar, vai usar uma irmã, vai usar a igreja para falar, para poder te ajudar. E Deus está falando isso para mim e para você nesta manhã. Amém? Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com as hipocrisias, com as doutrinas de homens. Cuidado, não confie no seu próprio entendimento, porque isso tem desviado. A Bíblia fala, muitos desviaram da fé. Muitos se desviaram da fé. A própria palavra, lá em 1 Timóteo, disse isso. A palavra texto hoje. Muitos desviaram desse caminho e perderam o amor, perderam a consciência, uma fé ativa, uma fé sincera, uma fidelidade com Deus. E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, um tempo sem compromisso, uma igreja sem compromisso, uma igreja que não tem compromisso mais com a palavra de Deus. Nós temos visto igrejas cheias, né? Muitas igrejas cheias, mas a gente não vê mais milagre de Deus. A gente não vê mais pessoas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas. E a gente sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é o Evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo nos orienta, nos exorta exatamente isso. Cuidado com as mentiras, com as falsas, os falsos ensinos. Se alguém for falar de um outro evangelho que não seja esse, é anátema, é maldito. E esse evangelho não salva ninguém. Pelo contrário, leva para a perdição. E eu queria terminar no livro de Judas. Cadê? Judas 1:20, tá? Podemos? Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes orando no Espírito. Conservai-vos no amor de Deus, guardando confiadamente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder, autoridade,
por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Já era uma preocupação do apóstolo, né? Também era uma preocupação do apóstolo com o quê? Para que a igreja permanecesse no amor de Deus, na compaixão de Deus, na preocupação com seus irmãos, na preocupação dos outros que não tinham alcançado, naqueles que têm menos, naqueles que ainda não conseguiam enxergar a verdade. Já era uma preocupação do apóstolo. Por que isso? Porque eles tinham o propósito de Deus. Eles tinham o coração no propósito de Deus. Eles foram enviados para trazer o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus é esse. É o amor. É um amor incondicional, um amor onde nós abramos mão das nossas rotinas também. Se nós não buscarmos espaço na nossa rotina, eles não vão aparecer. Se nós não abrirmos mão de algumas coisas, nós não vamos ter tempo para as outras. Temos 24 horas por dia. Eu tenho ouvido de pessoas, diante de Deus, pessoas na igreja, eu não tenho como, tem coisas que a gente não deve falar, né, com a pessoa, que também não vou citar nome, mas como a pessoa tem um trabalho, quer arrumar outro, e não encontra tempo para a igreja. E a pergunta que eu faço, quando é que vai ter tempo? Então a gente precisa entender, qual o evangelho que nós estamos servindo? Qual o evangelho que nós queremos servir? Porque se nós queremos servir o evangelho de Cristo, Jesus falou, olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue. Não é isso? Então, essa é a verdade. E o apóstolo Judas, o que ele fala? Ele demonstra, ele diz assim, conservai-vos no amor, 21, no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aguardando a vinda do Senhor, mas permanecendo no seu amor, permanecendo no seu propósito. E demonstrai, o que é demonstrar? Compaixão com alguns que não possuem essa certeza. Ajudar aqueles que não estão conseguindo alcançar. Ajudar aqueles que estão, né, o jugo desigual, aqueles que não estão na mesma visão, que não estão ainda conseguindo acompanhar. E assim como salvai a outros, arrebatando-os a do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, preocupado com a salvação das pessoas, preocupado, porque as pessoas estão indo para o inferno, e às vezes até familiares nossos, e nós estamos calados. Nós estamos, estamos com título de crente, de evangélico, mas na verdade nós não representamos isso. Não estamos funcionando com isso. Não estamos agindo como tal. E aqui ele diz, se preocupar com a salvação do teu vizinho, com a salvação do teu amigo, enfim, o amor de Deus, porque essa era a preocupação de Deus. Quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? O que ele queria dizer era isso. Uma das coisas que Jesus queria enfatizar era isso. Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas coisas. O que é apacentar? É cuidar, é nutrir, né? Alimentar, é proteger. Esse é o papel da igreja. O que Cristo veio fazer foi por mim e por você, não foi por coisas, foi por pessoas. E ele diz, até a roupa contaminada pela carne. O que ele quer dizer com isso? O que eu entendo com isso? Né? O Espírito me traz. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Doa quem doer, como o apóstolo falou na quarta-feira, que mesmo que a pessoa fique com raiva dela, mas que vá embora, mas aquela palavra fique no coração dela, para ela é o importante, porque não é ele ficar bem com ela, é ele ficar bem com Deus. E eu sempre digo isso, às vezes, né, a Luciana pode dizer isso, eu falo às vezes, se eu soubesse que eu desse uma bofetada numa pessoa, e essa pessoa ficaria com raiva de mim, mas ela ia acordar para a vida, e ela ia enxergar a verdade, eu preferia que ela ficasse com raiva de mim, mas acho que ela enxergasse a verdade. E é isso que a gente tem que fazer, dizer a verdade. A verdade doa quem doer. A verdade do Evangelho não é a minha verdade. Não estamos falando a verdade para destruir ninguém, ou para ofender ninguém, nem usar a palavra de Deus para ferir ninguém. Mas a gente precisa falar a verdade. A gente precisa dizer a verdade e viver a verdade.
Nós somos maduros o suficiente, somos crentes maduros, aqui só tem crentes maduros. A gente entender que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Eu vou repetir, se a gente não encontra na nossa agenda 365 dias, 3 dias para vir um congresso, um seminário, um congresso na igreja, alguma coisa está errada. Se eu tenho 2 vezes na semana o culto e eu não consigo ter uma permanência, alguma coisa está errada. Se terça-feira tem intercessão na minha igreja, e eu tenho aqueles que têm tempo e podem vir, e não conseguem na agenda um tempo para vir, pelo menos 2 ou uma no mês, eu não acredito que a pessoa não tenha tempo para vir nenhuma. Eu não acredito. Eu sei que a gente tem nossos compromissos, mas a gente também tem que entender uma coisa: se a gente não priorizar, não fazer força, nós não vamos vir. Então a gente precisa entender que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Porque o amor de Deus, a própria palavra nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Foi o amor de Deus. E é o amor de Deus que está derramado no meu coração, no seu, e precisa ser praticado. É o amor de Deus que precisa ser espalhado. É o amor de Deus que precisa ser semeado no coração das pessoas. Amém? Então eu queria deixar assim, essa palavra para mim e para você nesta manhã. Hoje nós estamos entrando no 2º domingo do ano 2019. Fizemos tantas coisas aqui na igreja, deixamos de fazer algumas, mas que a gente que melhoremos o que nós fizemos, e que aquele que nós não fizemos, que a gente possa se empenhar para fazer melhor em 2019. Porque, como a apóstola falou, é a unidade que vai fazer a diferença. É na unidade. É o corpo de Cristo. Somos nós juntos que vamos funcionar. Se Deus colocou você e eu aqui, é porque Ele quer nós dois juntos. Ele quer eu e vocês juntos. Ele tem algo para fazer aqui entre nós. E eu sei, porque sei, que não por nós, mas pelo poder dessa palavra, se nós nos empenharmos, nós podemos fazer muito mais do que nós fizemos em 2018. Amém? Vamos ficar de pé, então? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos ter esse momento agora de intimidade com o Senhor, de uma oração pessoal, onde se essa palavra falou com você, como tem falado comigo, você possa colocar diante de Deus, pedir perdão, colocar aquilo que realmente, ser sincero com Deus nesta manhã, tirar o engano do nosso meio, tirar tudo aquilo que tem nos afastado de realmente viver a palavra de Deus, de viver o Evangelho de Deus, porque não há maneira de viver o Evangelho, não há outra maneira de viver o Evangelho de Cristo, sem amar as pessoas, sem ter compaixão das pessoas, sem se preocupar com as pessoas. Mas nós entendemos, nós sabemos que a nossa natureza, Senhor, é uma natureza ruim, que nós reconhecemos, ó Pai, nessa manhã, viemos a reconhecer nessa manhã, meu Pai, que a nossa natureza é uma natureza ruim, é uma natureza, meu Pai, pecaminosa, uma natureza que se inclina, meu Deus, para as coisas ruins, para as coisas dessa terra, mas também entendemos, ó Pai, através dessa palavra maravilhosa e poderosa, oh, meu Deus, que Tu és poderoso, meu Deus, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, que Tu és poderoso para transformar as nossas vidas, Senhor, que Tu és poderoso para mudar essa natureza, e o Senhor já fez, meu Deus, o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar, meu Deus, para nos dar uma nova vida, uma nova roupagem, Senhor, para nos libertar de toda a maldição, do pecado, de toda a maldição, de toda a imundícia, de todo o vício, meu Deus, para nos libertar, meu Deus, para nos dar vida, Pai, uma vida em abundância, uma vida, meu Pai, santa, uma vida digna, uma vida reta. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, Espírito Santo de Deus, som do nosso coração, Espírito Santo, som do meu coração, Espírito Santo, nesta manhã, som do Espírito Santo, traz em nós a luz ao nosso entendimento, Espírito Santo. Não permita um engano, Senhor. Não permita mais um engano no nosso meio. A Tua palavra nos diz, Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, e nós queremos conhecer a verdade. Nós desejamos a verdade, porque nós sabemos que é a verdade que cura, que salva e liberta, e a verdade é a Tua palavra, Senhor. Ô Senhor, Tu mesmo, Senhor, orou por nós. Meu Deus, santifica-nos, ó Deus, na verdade.
Nos separa, meu Pai, de tudo aquilo que tem, ó Deus, nos impedido, Senhor, de viver a Tua verdade, Senhor, de fazer, meu Deus, a Tua obra, Deus. Ô, meu Senhor amado, meu Jesus querido, som do nosso coração, Senhor. Não permita que o nosso amor se esfrie, meu Deus. Não permita que o amor da igreja se esfrie, Senhor. Restaura o amor, Senhor, da igreja, meu Deus. Restaura o amor, meu Deus, por vida. O amor por almas, Senhor. O amor, meu Deus, por aquele que foi atacado, Senhor, por salteadores. Por aqueles que têm sido, Deus, atacados, têm sido feridos, têm sido maltratados, têm sido aprisionados, Senhor. Restaura esse amor, meu Deus, no nosso coração. Não permita, meu Deus, que vivamos aqui nessa terra, Senhor, meu Deus, vivendo como religioso, Senhor, vivendo enganado, meu Deus, preso, meu Deus, em 4 paredes, Senhor. Abra os nossos olhos, amplia, Senhor, a nossa visão, alarga a nossa tenda, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Somos gratos, meu Deus, pela Tua provisão, pela Tua proteção, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua entrega, Senhor, por cada um de nós. Ô, Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que precisamos pregar nas aldeias vizinhas, Senhor. Que há uma necessidade, meu Deus, de pregar nas aldeias vizinhas. Nós sabemos, ó Deus, que há muitos, ó Deus, que não conhecem essa palavra, meu Deus. Há muito, ó Deus, que tem sido escravizado, meu Deus, tem sido, meu Deus, ferido, meu Deus, angustiado, deprimido, Senhor, vivendo uma vida, oh meu Deus, desejando até a morte, meu Deus, porque não suporta a expressão da vida. Mas nós sabemos, ó Deus, que basta uma palavra, Senhor. Basta um telefonema, basta, Senhor Deus, uma visita, Senhor. E, Senhor, e nós entendemos, ó Pai, que pode fazer toda a diferença. Desperta-nos, ó Deus, nessa manhã como igreja, Senhor. Sabemos, ó Deus, de tudo que o Senhor está fazendo nessa nação. Entendemos, ó Deus, que tudo que o Senhor já ainda vai fazer, meu Deus. Porque o Senhor tem colocado isso no coração da Tua igreja. Meu Deus, e nós precisamos do Senhor. Precisamos desse amor, meu Deus. Precisamos nos preocupar, Senhor, com o estado do Ceará. Precisamos nos comover, meu Deus, nos incomodar, meu Deus, com as matanças, com as chacinas que têm acontecido no nosso estado, na nossa nação. Precisamos nos incomodar, meu Deus, com os divórcios, Senhor, que têm acontecido, meu Deus, nessa cidade, nesta nação. Precisamos nos incomodar, meu Deus, com o número, Senhor, de pessoas, jovens, mulheres, homens, Senhor, que têm sido, Senhor, escravizadas pela prostituição. Precisamos, ó Deus, nos sensibilizar, meu Deus, ser incomodado pelo número de mortes, Senhor, por violência, Senhor, doméstica, Senhor, nessa nação. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que não foi para isso, meu Deus, que Tu enviou o Teu Filho. Não foi para isso que fomos criados. Não foi para andar encarcerado, não foi para matar, não foi para roubar, meu Deus. Ô Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos da igreja, meu Deus. Abre os olhos da igreja. Não apenas a igreja nacional, Senhor, mas a Tua igreja nesta nação. Desperta-nos, ó Deus, para o Teu amor, Senhor. Desperta-nos para o Teu amor. Que venhamos entender, meu Deus, que devemos, Senhor, vir à Tua casa. Que devemos ouvir a Tua palavra, estudar a Tua palavra, Senhor. Obedecer a Tua palavra. Que precisamos, ó Deus, obedecer Seus comandos. Que precisamos, ó Pai, dizimar, ofertar. Precisamos, ó Pai, mas que nós não façamos só isso, meu Deus. Mas que entendamos, ó Pai, nesta manhã, que nós precisamos fazer outras coisas também. Abra os nossos olhos, ó Deus, nesta manhã. E que seja tudo, meu Deus, para a glória do Teu nome. Para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã. E já te agradeço, em nome de Jesus. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Amém e amém.